Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém. Oremos. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, estamos aqui por obediência. Te peço, Senhor, que não olhes para a nossa limitação, mas que, Senhor, nós estamos aqui porque confiamos em Ti, Senhor. E nós cremos que da mesma maneira que Tu falaste comigo, Senhor, através desta palavra, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que fale também aqueles que estão aqui, Senhor, e aqueles que estão assistindo, ó Pai. Fale aos corações, que possa trazer, Senhor, transformação, advertência, livramento, Senhor, da mesma forma que tem o Senhor trabalhado no meu coração, ó Pai, através dessa palavra. Graças Te damos e abençoe, ó Pai, o culto que está sendo realizado neste momento em Caruaru. Esteja com o pastor, que da mesma forma a unção possa fluir e vidas se renderem aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amados, esse capítulo do 2 Samuel 23, capítulo 23 de 2 Samuel, ele relata sobre a vida dos valentes de Davi. E aqui, os 37 valentes, quando se dá o nome mais da frente, numera da 37, mas na verdade, para arredondar, é 30, né? O pessoal fala 30 valentes, e houve uma substituição, né? Que nas batalhas acaba morrendo, né? E vai substituindo. Então, no total, quando mais à frente lá vai numerar, vai falando da 37, mas usualmente o pessoal fala de 30 valentes. E desses 30, 3 se destacam. E aí nós vamos falar deste que se destaca, que é um capitão, que é ali um chefe, que é um exemplo para nós. Assim como toda a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Senhor. E ela é feita para nos corrigir, nos edificar e nos advertir. E que nessa noite ela possa fazer isso em nossos corações. Eu posso, como eu falei na minha oração, no tempo que eu vim preparando, o Senhor colocou essa palavra. Ele tocou em meu coração. Quantas coisas que eu precisava melhorar, eu precisava ali fazer para o Senhor. E então, o que eu estou falando, primeiro, vem de mim, vem para mim. Esse não está. Vou tentar afastar um pouco aqui. Então, e aqui Davi, ele selecionou os 30 valentes. Esses 30 foram selecionados a dedo. Eram corajosos, homens corajosos. E Davi chamou-os para que eles fossem junto com ele, lutassem dia e noite, como guerreiros, soldados, valentes, dia e noite, entregando e arriscando a sua vida. E como Davi também, ele fez grandes feitos extraordinários. Davi conquistou terrenos, várias terras, territórios, né? E
Mas tudo isso ele fez pela dependência do Senhor, não pela sua força. Davi era pequeno, não era forte, né? Mas ele dependia do Senhor, ele temia o Senhor. Irmãos, pessoas dependentes do Senhor, elas podem fazer feitos extraordinários. E da mesma forma, Deus não nos chama para que nós fiquemos apenas sentados num banco. Deus nos chama para guerrear. Ele, quando nos fornece a armadura de Deus, não é para ficar parada num guarda-roupa, mas é para ser usada. E usada na batalha. Batalha porque nós vivemos continuamente numa batalha. Uma batalha espiritual, da qual força nenhuma humana conseguirá vencer se for usada. Somente pelo poder de Deus. Não há outro caminho. Não há vitória se não for pelo poder de Deus. E esses valentes, eles eram de vários lugares diferentes, até mesmo não eram todos israelitas, né? E eles tinham famílias diferentes, vieram de famílias diferentes, culturas diferentes, de um contexto diferente. Mas uma coisa eles tinham em comum. Era a fidelidade absoluta ao rei Davi. Isso eles tinham em comum. Porque eles davam a própria vida para isso. Da mesma forma, amados, nós podemos levar que a igreja também do Senhor, ela deve ser assim também. Nós aqui, apesar de estarmos de famílias diferentes, viemos de estado diferente, de país diferente, né? De uma classe econômica diferente, né? Apesar das nossas diferenças encontram aqui, eu fui educado de um jeito, a minha esposa foi educada de outro, você foi educado de formas diferentes, mas quando nós estamos aqui, nós aqui como servo, família do Senhor, há uma coisa também, um ponto em comum, e que deveria ser, é a fidelidade absoluta ao nosso Rei, ao Rei Jesus. Pelo menos deveríamos ser assim, fiéis ao Senhor. No versículo 8, então, ele vem falando que depois dele, Samar, depois dele de quem? Ele estava falando de Eleazar. Eleazar, ele feriu tantos filisteus que a espada dele ficou pegada à sua mão, né? Então, prosseguiu Samar ali, e os filisteus, amados, ele era um dos inimigos de Davi, uns inimigos de Samar, daquele povo de Israel, e era uma pedrinha no sapato ali. O povo plantava, tinha todo o trabalho para plantar, e ali ia trabalhar, suor, tempo, e de repente vinha os filisteus querendo pegar tudo, querendo dominar a terra. E isso eram várias situações, várias vezes. Filisteus eram um dos grandes inimigos. E hoje, quem são os nossos filisteus? Quem são os nossos inimigos? Nossos inimigos são três. Satanás é o nosso inimigo. O mundo é o nosso inimigo. E nós, então, o que aconteceu aqui, amados? Samar, ele esperou, suou, gastou tempo, e quando já estava pronto para a colheita, aproxima então os filisteus para roubar o campo de lentilha. E lentilha tem muita gente que nem gosta, né? Muita gente nem dá valor, né, na lentilha, mas ela tem os seus nutrientes de ferro, né? Não é muito comercializado a lentilha.
Mas ali, Samar defende o campo de lentilhas. Ele se posiciona para defender esse campo. Mas o que vem a ser, então, esse significado desse campo de lentilhas hoje para nós? Amados, o campo de lentilha é tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, Ele nos deu. Isso é o campo de lentilha para nós. E o que é para nós, que tem colocado nas nossas mãos? O que Deus tem colocado? É o chamado, a nossa missão, como soldados de Cristo. Nós estamos para batalhar em prol do Rei. Esse é o chamado. Para que nós possamos, na nossa missão maior de vida, glorificar o nosso Rei, Senhor Jesus. É isso. Nós precisamos glorificar o nosso Rei Jesus. Mas como podemos glorificar o nome do Senhor? Nós glorificamos quando nós obedecemos seus mandamentos, quando nós ali agradamos ao Pai, quando nós amamos o Pai de todo o nosso coração, quando nós servimos os nossos irmãos, porque isso é amor. Isso é amor. E dentro dessa nossa missão, amados, nem sempre nós defendemos o que deveríamos defender. Nós relaxamos. E o que é importante para a sua vida, que você tem defendido? Pelo que você tem lutado? Onde você gasta de forma exaustiva a tua vida? No seu trabalho? O que você dedica mais a defender? Amados, quando os filisteus estavam chegando, ali estava então Samar, e com os trabalhadores, e com o povo. E o que aconteceu? O povo fugiu. O povo teve medo. Não podemos fugir da batalha, amados. Não podemos. Assim como muitos estão fugindo. Imagina o povo fugindo. O povo de Deus diante dos inimigos fugindo. Que vexame. Que vergonha para Deus. Porque o medo o dominava. O medo, quando está descontrolado, o pavor, o temor, o tremor, amados, isso atrapalha a comunhão com o Senhor, atrapalha no cumprimento da missão do Senhor. Lembramos quando Moisés enviou os 12 espias? Era para avançar e ocupar a terra, conquistar a terra prometida. E 10 deles voltaram. Não podemos, lá tem metralhadoras, bombas nucleares, são gigantes. Tiveram medo. E isso impede de avançarmos. O medo é natural. Nós temos medo, sim. Eu tenho medo de altura, eu tive medo de altura, né? Não muito, né? Mas eu fui escalar a montanha. Eu confiei e venci. E fui. Então, o medo faz parte das nossas vidas. E muitas das vezes até nos dá uma prudência, né? Então, mas nós temos que dominar o nosso medo. E fui e senti o sabor dos ventos lá no alto, escalando, né? Que é perigoso, cansativo.
mas olhava e dava glória ao Senhor, naquela altura. O povo fugindo. E o povo fugindo e os filisteus cantando a vitória. Cantando a vitória. E de repente, lá estavam no meio lá do campo de lentilhas, um homem. O que os filisteus pensaram? Está facinho. Como diz alguns aí, né, irmãos? Está facinho. Porque tem uns irmãos aí que tudo para fazer, não, está facinho. Vamos fazer isso, não, está facinho. Está fácil. Esse era o pensamento dos filisteus. Isso aí, só um? Não, isso aí a gente tira de letra. Isso aí a gente vai, mata e pronto. Então, porque o medo tomou conta. Em 2 Timóteo 1:7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é de covardia. Nós não podemos fugir das nossas lutas, não podemos fugir do inimigo. Se temos que fugir, é de uma coisa sim, das tentações. Essa nós temos que passar longe da tentação. Mas nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Se esse é o seu campo de lentilha, nós não podemos fugir. Então percebemos que Samar, ele não teve espírito de covardia, ele teve coragem. Coragem em ficar e arriscar a própria vida para defender o campo de lentilhas. Homem maluco, doido. Vamos, talvez ali os familiares e muitos ali, saiam daí. Nessa hora, né, irmãos? Até os familiares pensam que vai receber uma motivação e ele querendo te derrubar mais ainda. É loucura. Uma tropa. Eu, como militar, é loucura. Eu vou enfrentar todo esse... Não. Mas aqui tratava-se muito mais do que simples Samar. Samar era fraco, homem normal como nós. Fraco, mais forte do que ele. Mas era homem normal como nós. Ele é maluco. Mas isso era o pensamento dos familiares, das pessoas que gritavam, né? Isso não vale a pena. Amados, quantas das vezes muito nós ouvimos isso? Não vale a pena lutar. Fuja. Afaste. Não vale a pena. É preciso tomar cuidado e se posicionar. E Samar se posicionou com uma espada. Corajosamente, com uma espada. E esperou o inimigo para enfrentá-los. E aqui, amados, ele defendeu um campo de lentilhas. Mas não se trata de defender apenas uma horta ou a lentilha. Simplesmente. Aqui se trata mais de um posicionamento intencional de um homem que conhece a história, conhece a vontade de Deus. Era isso. Não se tratava apenas de uma lentilha, das lentilhas, mas se tratava do que ele conhecia, da palavra, do Senhor, o Deus de Davi. Josué, importante que quando Josué, lá passado, na terra prometida, ia avançar para a terra prometida, Deus fez uma promessa em Números, vamos abrir Números 13, 51. Número 13, 51. Importante entendermos isso, amados. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando ouvirdes passado o Jordão,
para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Ou seja, é tua, eu garanto. Deus falando para eles, eu garanto. Deus prometeu. Mas aí o que aconteceu? Em Josué 15, 63, Josué 15, 63, mais adiante, diz o seguinte, Josué 15, 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje, até aquela época. Eles não conseguiram, de uma forma ou de outra, eles não conseguiram tirar os jebuseus. O que aconteceu? Foram morar com o inimigo. Moraram com o inimigo. Se entregaram completamente ao inimigo. Se juntaram. E quantas das vezes nós não estamos fazendo isso? Estamos nos juntando ao inimigo. Quando deixamos todas as coisas do mundo fazer parte da nossa vida. E amizade com o mundo é inimizade com Deus. E continua. Mas quando Davi, olha só, quando Davi se torna rei, Davi então entende o projeto do Senhor. Ele entende. Então naquele projeto Deus tem como o povo de Israel o projeto da conquista, a promessa do Senhor. E lá em 2 Samuel 5:4, 2 Samuel 5:4, quando Davi se torna rei, a primeira medida dele não era fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, vamos beber, comemorar? Não. Quando ele se torna rei, diz o seguinte, da idade de 30 anos, quando Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá, e partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi tomou. Aqui não há espaço para, pessoal, aqui não há espaço para inimigo. Nós vamos tomar, isso é a promessa do Senhor. Esse campo, esse terreno, é a promessa do Senhor. E expulsou os jebuseus. Davi ainda fez mais, ainda aumentou e cresceu, né, o seu progresso, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. O Senhor dos exércitos estava com ele. Não é à toa que ele é chamado segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele chega pela autoridade de Deus ali. Da mesma forma, Samar, que é discípulo de Davi, que aceitou obedecer até arriscar a sua vida. Ele entende que aquela terra é a terra da promessa. E ele disse para os fariseus, não, aqui não, porque essa terra é a terra de promessa, é a promessa do Senhor. E o Deus que me deu, é o Deus que vai ajudar, é o Deus que vai dar a vitória. E Davi se posicionou com a sua espada, e dali não saiu, e foi enfrentar. Amados, então não se trata uma questão de lentilhas. O campo de lentilhas é aquilo que o Senhor colocou, Deus prometeu.
E nós temos que defender com unhas e dentes. Deus te deu, você tem que honrar, você tem que cuidar, você tem que trabalhar, zelar. Deus te deu. Essa é a importância. E aqui não estamos falando, não se trata de desejos, de sonhos, seus sonhos. Não. Se a sua vontade estiver alinhada, se o seu sonho, o seu projeto estiver alinhado com os planos de Deus, amém. Mas caso contrário, você não tem que defender os seus sonhos, os seus planos. Quando eu cheguei aqui, eu tinha planos. Cheguei em Brasília, eu tinha planos. Vou continuar aqui em Brasília, vou aposentar assim que eu puder, vou viajar, curtir a vida. Não, não é assim. Eu não posso defender isso. Eu tenho que defender os planos do Senhor sobre a minha vida. É esse sim, eu tenho que dar-me. Lutar em prol do reino de Deus. Então não é simplesmente defender os seus sonhos ou projetos. Precisamos tomar cuidado, porque muita gente está defendendo os seus sonhos em nome de Deus, como muitos aí positivistas, achando que, não, é de Deus, é isso aqui, vou defender meu namorado, minha namorada, e às vezes nem Deus está nisso, nem Deus está aprovando o seu namoro, e você está defendendo. Então é preciso tomar muito cuidado quanto a isso. E dentro desses campos de lentilha, o que nós temos que defender então, amados? São tantas coisas. Como o tempo vai, uma delas nós temos que defender a nossa fé. É o campo de lentilhas, a nossa fé. Porque diz em Hebreus 11, 6, já vai abrindo, por favor. Por que, Moisés, nós temos que defender a nossa fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo, Satanás, quer destruir a minha fé, a sua fé. Porque ele destruindo a sua fé, você não vai agradar, eu não vou agradar a Deus. Ele quer destruir a nossa fé, colocar um medo, porque o medo vai abafando a fé. O pavor, é isso que ele quer. Mas como Samar, nós temos que nos posicionar. E ainda diz, 1 Pedro 5, versículo 8, 9. Nos lança o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ainda anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Permaneçam na fé. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas permaneçam firmes na fé. Nós precisamos permanecer firmes na fé. Não podemos deixar de vigiar. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Amados, há um plano de salvação para mim e para você. E esse plano é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Ele tem preparado, o Senhor tem preparado para nós. E dizem, e qual é o objetivo final da nossa fé? Qual é o objetivo final da nossa fé? É alcançarmos o quê? A salvação, a vida eterna. Em Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por meio da fé. Se o inimigo vem e retira a sua fé, amados, ele está querendo retirar a sua salvação. Ele não quer que você tenha fé em Cristo Jesus. Ele não quer que você tenha esse plano que o Senhor planejou para você, um plano de salvação, de vida eterna. Ele quer destruir a sua fé. Ou então ele já não deixa, às vezes você nessa noite está aqui sem fé. Entrou nessa casa ou está assistindo sem fé em Deus. Mas eu quero te dizer, o autor da nossa fé é Cristo. Ele pode te dar a fé que você precisa para ser salvo em Cristo Jesus. A fé para você vencer as batalhas, vencer os filisteus. Ele te dá essa fé. A fé, aquela em que nós não estamos vendo a Jesus, mas nós sentimos alegria, que nós não conseguimos nem expressar, da esperança de que o dia chegará, aquele tempo em que nós alcançaremos a vida eterna com Deus. Essa é a nossa fé. Não vemos, mas esperamos. Nós esperamos em Cristo Jesus. Mas o inimigo quer tirar isso de você. Os filisteus estão aí, querendo tirar. Não deixam você enxergar que é através de Jesus Cristo que você vai encontrar a salvação, na fé em Jesus. Ah, amados, precisamos vigiar. Quantos cristãos estão... O que leva, os cristãos serem levados debaixo de perseguição, de tortura, prisão, até mesmo de morte? O que leva, a esses a não desistirem da fé, a não desistirem da sua fé, e enfrentam a morte, porque eles esperam a vida eterna do Senhor. Eles sabem que este é o caminho, eles sabem que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não interessa o que eu vou passar, não interessa o quanto eu vou sofrer, não interessa, porque eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. Mas, por outro lado, a tristeza de como a gente vê crentes, por tão pequeninas coisas, desistem da sua fé e abandonam a igreja, a família do Senhor, por uma intriga, às vezes, de um irmão para com o outro. Eu não volto mais. Desistem fácil. Desistem fácil. Amados, não podemos desistir. Não podemos desistir. E quando a nossa fé se abala, vem a dúvida. E quando vem a dúvida, vem os dardos inflamados do diabo. Vêm os dardos inflamados do diabo para nos atormentar, para nos destruir, para nos matar, para retirar aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos estar posicionados no campo, defendendo a nossa fé em Cristo Jesus. Use o nome do Senhor Jesus como escudo. A Ele te dá o poder. É Ele que vai manter a sua fé firme, crescendo. E nós vamos poder dizer com toda firmeza, em alta voz: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar a minha fé, o meu depósito, para guardar tudo aquilo que o Senhor tem me dado na minha mão. Essa é a convicção que nós temos que ter. É essa.
Samar teve essa convicção, ele defendeu pela fé, ele defendeu aquele campo. Amados, um outro ponto que nós também temos que defender é a nossa família. Mas por que, Moisés, temos que defender a família? Família é um projeto de Deus. A família, por ser projeto de Deus, ao mesmo tempo é o alvo de Satanás, dos nossos inimigos. Porque Satanás, ele não pode atingir a Deus. Então, ele quer atingir o projeto de Deus. É isso que ele faz. E por isso nós temos que defender a nossa família. O projeto de Deus, amados. Se o inimigo destrói também a família, ele destrói a igreja. Se nós não tivermos famílias aqui, onde está a igreja? E a família é um lugar ideal para refletirmos o amor de Cristo, amados. É o primeiro lugar onde nós ali vamos nos sujeitar à primeira autoridade. Quando nós crescemos e temos que sujeitar às autoridades dos pais. Satanás não quer que você faça isso. Por isso que ele quer te tomar a sua família. Ele quer investir para destruir. Ele veio matar a família, veio destruir a família. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança. Mas o inimigo, o filisteu, ele não quer que você fique com as heranças do Senhor. Com essas heranças. A palavra do Senhor diz que filhos obedeçam seus pais no Senhor. Honre o seu pai e tua mãe. Mas como um filho vai obedecer se os filisteus estão no terreno da família? Como? Se eu estou fugindo? Se eu deixo ali? Não tem como. Maridos devem amar a sua esposa. Esposa deve respeitar os seus filhos, seus esposos, honrar, sujeitar. Mas se os filisteus estão no meu campo de lentilhas, que é a minha família, se eu deixo, como? Eu vou amar a minha esposa. Por isso, Satanás quer destruir as famílias. Amados, um dia, antes mesmo de eu chegar aqui, eu também estava como um daqueles do povo que estava desistindo. Mas eu olhei para trás, e quando olhei e vi o campo de lentilhas, a família, e lá tinha uma pessoa de pé, com uma espada na mão, a minha esposa, defendendo o campo de lentilhas. E o Senhor abriu meus olhos para não desistir, minha família. Não podemos desistir, mas o pior que seja a situação, o pior que esteja a sua situação, o seu relacionamento familiar, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Não pense que você está sozinha ou sozinho, lutando ali. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus fala hoje, não desista da sua família. Não importe quantos filisteus estão se aproximando. Milhares, não interessa. Eles estão bem armados, não interessa. Segure a espada. Firme. É pesada. Mas segure firme. Maneje bem a palavra. A sua família é preciosa.
A minha família é preciosa. E como eu preciso defender mais ainda a minha família. E graças a Deus, hoje nós podemos louvar ao Senhor pela minha família. Deus tem restaurado, Deus restaurou e tem abençoado. Precisamos melhorar muito, sim. Eu preciso melhorar muito, preciso. Mas estou aqui de pé, com a espada, pedindo ao Senhor para que eu consiga defender. Enquanto estiver vivo, enquanto os meus filhos estiverem vivos, enquanto a minha esposa estiver viva, eu defenda a minha família. Com fé no Senhor. Precisamos, amados. Não podemos deixar. Não podemos perder as esperanças. Os filisteus estão aí. Talvez você esteja muito tranquilo. Não, meus filhos estão aí na igreja, no ministério, sabendo um monte de versículo. No louvor. Está aqui louvando, adorando. Amém, amados. Amém. Cuidado. Os filisteus não desistem fácil. Eles estão aí em todas as partes. Não deixe de vigiar. Por melhor que esteja o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, não deixe de vigiar. Segura firme a espada, porque os filisteus estão vindo, estão aí. Os filisteus estão na TV. Os filisteus estão na internet. Os filisteus estão nas universidades, nos colégios. Os filisteus estão nos trabalhos. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não podemos abaixar. Não podemos descansar numa guerra. Numa guerra, quando vai se descansar, a arma aqui, né? Um olho fechado e o outro aberto. Nós estamos numa batalha espiritual. Além disso, amados, nós temos que defender. E eu queria destacar aqui agora aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, nas mãos desta igreja, na mão dessa igreja. O povo de Caruaru e o povo de Formosa. Esse é um ponto também. Deus está entregando nas nossas mãos. Não é só na mão do pastor, não. Na mão da igreja. Esse é o campo de lentilha da igreja Missão Cristã Elim em Brasília. Hoje é o campo de lentilha. E eu me alegro muito pelos irmãos que vejo, principalmente lá em Formosa, aqui perto, né, mais fácil, irmãos se deslocando, gastando tempo, né, dinheiro, suor, e apoiando o trabalho. Irmãos que vêm aqui e estão orando pelo trabalho. Temos que defender. E defender com unhas e dentes. Ou vamos fazer como aquele povo que deixou Samar sozinho? Vamos deixar o pastor sozinho? Não. Graças a Deus que eu vejo irmãos aqui que estão dedicando, que estão se doando. Deus nos chama para defender esses campos. E o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos contribuir financeiramente também? Vamos. Mas vamos orar. Vamos lutar para o propósito de alcançar vidas para o Senhor. Ele espera de nós isso. Amados, já estou terminando e não poderia deixar de mencionar
e que nós podemos aprender e vamos aprender com Ele, é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na última noite, na última madrugada, estava prestes a ir para o Calvário, morrer na cruz, lá no Getsemane. Estava lá chorando, em luta, terrível dor. E ele ora assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração de Jesus. Jesus, ele revela nesse momento a sua coragem. Ao invés dele fugir, ele enfrenta a turba, os soldados, as pessoas que iriam maltratá-los. Ele não fugiu. Ele se doou por mim e por você. Ele defendeu o seu campo de lentilhas. Qual é o campo de lentilhas de Jesus? O campo de lentilhas sou eu. O campo de lentilhas é você que está aqui nessa noite, que está assistindo. Ele nos defendeu, morreu por nós. Ele não recuou, foi corajoso. Amados, como somos gratos, porque Ele não desistiu de nós. E quem somos nós para desistir dEle, ou desistir da nossa família, da nossa fé, desistirmos do caminho que Ele traçou para nós? Quem somos nós? Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos efetuar, Deus pode dar grandes livramentos. Jesus, Ele foi naquele Calvário para nos dar um grande livramento. No versículo 12 fala que o Senhor efetuou grande livramento. Não se trata aqui, amados, de Samar. Veja bem, a glória e a honra não era para Samar. Quem, na verdade, libertou, quem livrou ali, quem deu o livramento, não foi exatamente Samar. Samar, sim, se posicionou. E Deus quer, Ele procura homens e mulheres que se posicionam, que estão decididos a se posicionar, a empunhar a espada, mesmo que esteja pesada, e ali orar, jejuar, manejar a palavra, buscar a vontade, agradá-lo, lutar. Ele procura a esses. Então a salvação aqui a salvação veio através do Filho de Jesus. É Jesus quem dá a salvação. E nós esperamos por esse grande dia, o dia de livramento, irmãos, que Jesus vai nos dar. Será concretizado quando Jesus voltar aqui. Voltar e buscar os campos de lentilhas. Nós somos. E será que Jesus pode olhar para você com um olhar de satisfação? Será que Jesus pode olhar para mim com um olhar de satisfação e dizer que valeu a pena todo o esforço dele? Ah, amados, nós precisamos nos posicionar. Aonde estou? Estou fugindo? Estou segurando a espada? É preciso, não há tempo a perder. O dia da vitória final, a vitória pelo pecado, a vitória dos filisteus. O Senhor virá, e quando vir, todo joelho se dobrará diante do nosso Rei, a esse Rei que nós devemos fidelidade absoluta a Ele. É esse Rei.
Nós vamos nos curvar e todos os filisteus irão curvar diante desse nosso rei. Ele é o soberano. E vão ver. Eu já me curvo diante do Senhor antes da chegada dele. Eu me prostro aos seus pés, ao Rei Senhor Jesus. Que Ele governe a minha vida. Que eu seja como Samar, corajoso, que lute em prol do reino de Deus. Não interessa para onde me mandar, qual batalha eu irei batalhar. Não me interessa. O que interessa, Senhor amado, é fazer a vontade de Deus, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. É isso que nós precisamos. Por mais difícil que seja, amados, por mais difícil que seja, se renda ao Senhor. E Samar, quando se posicionou, trouxe livramentos, não foi só para ele. O povo de Israel se beneficiou. Quando você se posiciona, outros são beneficiados. Outros são beneficiados. A igreja MCA está se posicionando. Quantos estão sendo beneficiados com o livramento do Senhor Jesus? Ele está voltando, amados. E a vitória está no Senhor. Precisamos ter disposição. Disposição para lutar. E é o que Ele quer. Ah, Senhor, mas eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu não tenho capacidade. Eu reconheço isso. Mas Ele quer saber, Moisés, você tem disposição? Você está disposto a doar-se por meu reino, por minha causa? E a ficar postado em pé aqui, no meio do campo de lentilhas, para lutar com valentia, para ser chamado como um dos valentes do Senhor Jesus. Você quer ser chamado de valente do Senhor, amados? Não é a sua força, é a força do Senhor. É o Senhor quem faz isso em nós. Do jeito que nós somos. O Senhor quer nos dar livramento. Se posicione. Entregue ao Senhor. Ele quer usar você. Qual é a sua posição diante dos inimigos que se aproximam? É como Samar. Vamos orar, amados.